Pablo Marçal é cada vez mais próximo de assumir a Prefeitura de São Paulo. É o que mostra a nova pesquisa Veritar, divulgada nesta segunda-feira. Marçal continua crescendo e já chegou a 35,2% das intenções de voto. Ele liderou isoladamente a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Em segundo lugar está Guilherme Boulos, do PSOL. Em terceiro lugar, Ricardo Nunes, do MDB, que pode perder ainda mais apoio após os últimos acontecimentos com o nome de Pablo Marçal, sendo a preferência dos eleitores da direita conservadora. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vale lembrar que no dia 27 de agosto, a Veritar já mostrava Pablo Marçal em primeiro lugar. E ele continua crescendo, avançando 4,3 pontos, ou seja, acima da margem de erro. Se mantiver essa taxa de crescimento, Pablo Marçal pode, sim, vencer a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Ainda no primeiro turno, lembremos que a Veritar foi a única que acertou ao prever que Tarcísio de Freitas esteve à frente de Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo em 2022. Eles também previram corretamente a vitória de Sérgio Moro no Paraná para o Senado. A Veritar agora mostra o crescimento de Pablo Marçal, que lidera com folga. O que pode acontecer é que os votos de Ricardo Nunes e Datena migrem para Marçal. E como vem profetizando, ele vença no primeiro turno. Qual é a sua opinião? Você acha que o episódio em que José Luiz Datena agrediu Pablo Marçal vai ajudá-lo a crescer ainda mais e vencer no primeiro turno? Ou isso pode prejudicá-lo? Deixe seu comentário e veja o que Pablo Marçal disse sobre o assunto ao sair do hospital. Não esqueça que amanhã tem outro debate, hein? Quer saber, São Paulo quer saber que hora que você vai parar, você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Vai. Não. Isso é uma mentira. Prova o que eu peguei de alguém que eu vou pagar 4 vezes mais. É fácil ficar falando e depois não dar conta de segurar o que você fala. Mandei mensagem, sim. Mandei falando. Isso aqui tá parecendo um zoológico. Você não precisa fazer isso. Me perdoe falar qualquer coisa sua, mesmo que seja verdade. Ele postou só um pedacinho da mensagem. Posta tudo. Ele posta sua resposta também. E eu esperava civilidade sua no debate. Eu em momento algum, entrei em debate para quebrar ninguém no meio. Vocês estão usando os programas de rádio que vocês têm, os programas de televisão, a influência que vocês têm na mídia. Um tanto de influenciador que vocês estão pagando com a máquina pública para se levantar contra mim. Ontem, por que não foi parado o debate? Que sangue, que vontade é esse? Por que nenhum candidato solidarizou com essa agressão gratuita? Deixa eu falar pro senhor, vai se vitimizar com... Como que eu vou me vitimizar se eu já estou falando que foi um esbarrão de um velho tarado? Um cara que não serve para ser um cidadão comum. Imagina eu vítima, onde você já viu? Eu não tenho nem notícia disso. O que eles falaram é fofoca. Tá aqui alguém, eu sou vítima, vou continuar firme aqui. Vou pro ortopedista que eu defendi aqui com esse braço. Tô com a minha costela, acho que é o 6º arco costal com a leve fissura, sei lá o que foi. Ontem eu só saí porque eu não conseguia respirar fundo sem sentir dor. Eu achei estranho isso e vim parar no hospital. E agradeço a equipe médica aqui do Sírio-Libanês, que me trataram com tanto carinho. Muito obrigado. Você publicou no Instagram uma imagem comparando o episódio do senhor de ontem com o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018 e Trump esse ano, um atentado que ele sofreu. Eu queria que o senhor comentasse essa postagem, uma imagem do senhor. Um foi com uma bala de fuzil, o outro foi com uma faca e o outro foi com a cadeira. Por que não tem isso com gente de esquerda? Sempre alguém de esquerda querendo tirar a vida ou parar alguém de direita. Vocês não são do amor, gente. Vocês querem fazer isso aqui virar Nicarágua, vocês querem fazer isso aqui virar Cuba. A gente quer isso aqui de volta. Não vai ter. Não vamos arregar para comunistas. Ontem eu tava na sabatina da Jovem Pan, a Dora Kramer, onde que tem comunista? Eu refresquei a memória dela do ministro Flávio Dino, que foi empossado pelo presidente, falando, agora a gente tem um comunista de verdade. Aí refresca a memória. Nós não vamos curvar nossas cabeças para comunistas. Será no primeiro turno. O povo vai se levantar como nunca levantou aqui nessa cidade. Eu nunca falhei um debate. Eu trabalhei numa empresa de telefonia há 8 anos, nunca levei um atestado.
Eu nunca arreguei para debate igual o Datena já arregou. Eu nunca arreguei igual o Bolis já arregou. Várias sabatinas e entrevistas e podcasts eles estão arregando porque lá eles não controlam o ambiente. Como eles não conseguem controlar o ambiente, eles arregam. Eu não arrego para nada. Ontem estava fluindo super bem até o Datena praticar aquela agressão verbal contra mim. É fácil você me chamar de ladrão e tudo. Você não tem uma prova, cara. Nunca toquei em nada de ninguém. Essa relação com 18 anos era uma relação de trabalho. Se eu fosse um ladrão, eu não teria 13 anos de carteira assinada. No mesmo ano que aconteceu essa merda na minha vida, eu tava lá trabalhando de atendente de call center e fiquei quase 8 anos numa companhia. Vocês vão insistir nessa tese, mas eu não vou afinar, não vou dar um passo para trás. Se eu fosse arregando igual você, Datena, eu tinha corrido dessa cadeirada, eu fiquei ali como um cordeiro, uma oferta pro povo. Eu não corro de jeito nenhum. Candidato, você falou em pedindo defesa da candidatura e mais outras medidas. O que mais você Cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, tava na cadeia. Se fosse eu ali, mesmo rico, com esse consórcio comunista do Brasil, eu duvido que você não ia sair algemado ali. Nenhum partido procurou o senhor, outro candidato, se solidarizou. Eu não tô entendendo nada. Perguntou como o senhor tá? Não perguntaram, absolutamente. Esse futuro ex-prefeito, essa banana de pijama, falou ainda que eu corri. Ele viu eu com insuficiência ali de respiração. Eu percebi na hora que eu voltei, eu coloquei a mão aqui, ainda tá com uma certa dor aqui nessa costela. Não faz sentido os caras serem tão canalhas assim. Eu esperava pelo menos que a Marina, pelo menos desse uma cena. Que isso, Marina? 30 moedas de prata foram o suficiente já? Não entendi seu comportamento. É só uma vontade de estar no debate. Depois vai dar uma pausa na campanha, o senhor vai descansar um pouco? Rapaz, aqui é homem da quebrada, aqui vai pra cima, que dia. Que tom que o senhor pretende adotar depois desse O tom é em busca da liberdade. Se for pra apanhar, eu vou apanhar. Se for pra cuspir na minha cara, pode cuspir. Eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Datena, mas pra vocês verem, eu tô aqui como oferta. Eu não vou curvar minha cabeça pra esses comunistas. As provocações vão continuar? A provocação foi ele que não suportou, ele que não é homem. Continua não sendo homem pra sustentar o que fala. Então, o senhor agiu como proposital justamente... Proposital? É só começar. Pega a fita de ontem, antes de começar o debate, ele falando que queria me agredir. Quem é que é premeditado? É eu que entro na cabeça das pessoas ou é ele que estava de forma premeditada? Pega lá no Flow ele falando que ele arrependeu de não ter me agredido. Eu saí da minha... Até hoje eu quebrei uma regra nesse debate, que foi mostrar a carteira de trabalho para um vagabundo. Única regra que eu quebrei até hoje. Ontem eu saí, o debate continuou civilizado. Ontem o Banana estava chamando um Bolis de cheirador. Continuaram as agressões. Eu que estou fazendo isso? Única regra de todos os debates que eu quebrei até agora foi mostrar a carteira de trabalho para um vagabundo, um invasor de terra. As pessoas lutam por gerações para ter seus imóveis, várias famílias, esse vagabundo invade. Esse depredador de patrimônio público. Se deram 17 anos de cadeia para quem quebrou o Congresso Nacional, quem entrou no STF no 8 de janeiro, tem que dar 17 anos de cadeia para esse vagabundo, ele quebrou a Fiesp. A Polícia Federal indiciou o Janones, você tinha a chance de moralizar a política, você é um apoiador de peculato, artigo 312 do Código Penal. Ô Datena, isso aqui que você fez é uma tentativa de homicídio, cara. Você acerta, bem acertado a cabeça da pessoa, a pessoa morre, cara. Que loucura é essa? Quem é você? Você nunca mais volte pra televisão, vai cuidar da sua saúde e da sua vida, porque São Paulo não precisa de um maluco igual você.